MS em Dia Preview, informação até você. Eu falo nessa edição com alguém que tem um sobrenome mais pesado da história política de Mato Grosso do Sul, o economista Pedro Pedrossian Neto, que será nos próximos anos deputado estadual e que fez um brilhante trabalho como secretário no município de Campo Grande, na área de finanças. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Pedro, obrigado pela vinda, fico até honrado. Meu avô gostava muito do seu avô, chegaram a trabalhar juntos, como meu avô saiu do Exército, e era um fã. Não, acho que não só ele, né? Mato Grosso do Sul, na sua época. E é legal ter você aqui, até a gente relembrar que o teu avô nunca teve estrada fácil, né? É verdade. Para marchar, né? Sempre pegou governos difíceis, momentos difíceis e fez história. E assim como você, né? Eu lembro quando você chega na Prefeitura de Campo Grande para ser secretário, em 2017, logo em janeiro já tem uma coletiva avisando qual era o legado do governo anterior. É verdade. De muita dívida, de problemas, de muito problema também de organização, né? Que você ajudou muito a tirar desse caminho e ajustar a prefeitura depois para um ciclo que deu muito certo por muitos anos. É verdade. Nós começamos o trabalho na Prefeitura de Campo Grande em 2017, era 2 de janeiro de 2017, e nós havíamos encontrado um cenário de muita dificuldade, com algumas folhas de pagamento em atraso, com muitos fornecedores sem receber, hospitais sem receber, sem coleta de lixo. E nós pudemos fazer um trabalho de equilíbrio fiscal ao longo desses 5 anos e 3 meses que eu estive à frente da pasta de Secretaria de Finanças. E no dia 2 de abril deste ano, quando eu saí do cargo para disputar as eleições de 2022 e concorrer a esse mandato de deputado estadual que, graças a Deus, nós conquistamos, eu tenho a honra de dizer que nós deixamos em caixa, no município de Campo Grande, 892 milhões de reais no dia 2 de abril de 2022. Valor esse que ficou nas contas, incluindo todas as fontes, né? Desde recursos do Tesouro Municipal, desde 13º integralmente provisionado, no valor de 152 milhões, recursos do Fundeb, recursos do Salário de Educação, mais de 100 milhões de reais na saúde, mais de 30 milhões de reais nas contas da assistência social, muitos recursos contratados de financiamentos com os bancos, e nós tínhamos em obras, em carteira aqui em Campo Grande, quase 1 bilhão e 500 milhões de reais em obras contratadas já com os financiamentos. Isso não é recurso que está no caixa, mas são recursos programados para desembolso com os bancos. Então, é toda uma cidade que ganhou um movimento, que ganhou um novo ímpeto, e que eu tenho muito orgulho de ter participado dessa história de reconstrução de Campo Grande. Lógico que nenhuma administração é perfeita ou resolve todos os problemas, mas nós entregamos uma Campo Grande melhor do que aquela que nós recebemos, e cabe àqueles que receberam a prefeitura que possam continuar esse trabalho, que possam continuar projetando o Campo Grande para ser uma cidade desenvolvida, de progresso, que gere renda, emprego, que seja socialmente inclusiva, que vá trabalhar nas mazelas que essa cidade ainda tem. E eu tenho muito orgulho de ter participado dessa história. Agora inicio um novo capítulo da minha vida, agora com esse mandato de deputado estadual, que muito me orgulha, com quase 16 mil votos. Na primeira eleição já vencendo, né? Quer dizer, honrando o sobrenome da família e toda a luta histórica que vocês tiveram. Ou seja, você sai do jeito que você recebeu a prefeitura, na tua pasta, você devolve muito melhor. Mas deu a impressão para mim como jornalista, e eu cheguei até a te entrevistar lá na pasta, que você acabou tendo que fazer naquele primeiro ano como se fosse aquela gestão em 1 minuto, né? Trabalhou com a intensidade de 4 anos em um ano para poder depois que a coisa está no trilho é fácil praticamente, né? Porque se aquele primeiro ano não tivesse dado tudo tão certo, talvez o sucesso que teve a gestão Marquinhos Trade no momento de ápice dela não teria acontecido. Né? É verdade. Foi um ano muito diferente de tudo, foi o ano de 2017. Muitas contradições, o problema não é só, numa administração, o problema não é só financeiro. É um problema de administração, um problema de gestão de pessoas, alguns desequilíbrios e contradições que a gente tem que resolver. E na administração pública, diferentemente da administração privada, você precisa saber se relacionar com diversos atores para que uma cidade possa funcionar.
Então, de um lado, nós buscamos um relacionamento junto com as categorias dos trabalhadores, todos os sindicatos, então nós buscamos uma interlocução para que não houvesse greve, não tinha dinheiro, então pelo menos a gente deveria tratá-los bem, nós estruturamos uma série de planos de cargos e carreira, prometemos coisas para o futuro, seguramos e impedimos uma série de greves, nós nos relacionamos bem com a Câmara de Vereadores, nós buscamos um relacionamento com o governo do Estado, porque não dá para você administrar... Parcerias, né? Parcerias, não dá para você administrar uma Campo Grande com quase 1 milhão de habitantes, sem o apoio do governo do Estado, sem o apoio da bancada federal, sem o apoio dos veículos de imprensa, porque o veículo de imprensa ele é o formador de opinião, né? Então ele é um ator político. Então, para você fazer uma boa administração técnica, é necessário também fazer uma boa administração política. De política com P maiúsculo, no sentido de se relacionar com segmentos da sociedade civil organizada, de forma que eles possam ser trazidos para dentro da administração, porque uma administração pública é uma obra coletiva, é uma obra que você faz a muitas mãos. Então, você precisa de todos esses atores sociais participando dentro de uma gestão de uma cidade, dentro de um governo do Estado, para que essa administração possa florescer e possa trazer bons frutos. Dezembro de 2021, Marquinhos e toda a equipe presentes na 14 de julho, praticamente ovacionados, vivendo uma popularidade que é inimaginável para um prefeito de Campo Grande viver, lembrando que a cidade, anos anteriores, é aquele troca-troca de prefeito, escândalos e briga e tudo mais. Talvez aquilo o encoraja a buscar ser governador e você a buscar ser deputado estadual. Claro que uma disputa eleitoral tem um enredo próprio, né? Claro. Mas como foi para ti essa experiência de uma campanha, né? Porque, assim, infelizmente, no nosso país, e aí vai da questão da educação, resultados às vezes não são postos à mesa, né? A análise não é tão fria de currículo, de quem que é quem, do que pode ser feito. A campanha chega até a ser um pouco folclórica, né? Porque é uma grande maratona. Foram mais de 500 nomes para vários cargos aí, né, que concorreram. E aí todo mundo vai ao mesmo tempo tentar ganhar o eleitor, e o eleitor, infelizmente, por não ter ainda a maturidade que a gente espera, uma democracia recente, acaba dando uma abstenção grande, né? E às vezes até votações que são surpresa. A tua votação era para ter sido muito maior, pelo trabalho que você fez, né? Mas o importante é que você entrou, né? Todo mundo entrando tá na mesma, né? Tem um ditado do futebol que é o seguinte: não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Feio não fazer gol. A Argentina ganhou os pênaltis na Copa do Mundo. Não, mas eu quero dizer, eu estou muito orgulhoso da minha votação. 16 mil votos. Na verdade, foram 15.994 votos. Então, quase 16 mil votos. Eu estou muito orgulhoso dessa votação. Acho que foi um belíssimo resultado. Lógico que a gente sempre quer ter mais votos. O candidato ele é alguém que é empolgado com o próprio projeto. Então você entra achando que você vai estar ali entre os primeiros, né? Mas eu acho que, considerando que a minha primeira eleição, considerando que eu não tinha um trabalho político anteriormente feito, porque eu sempre me coloquei como um técnico. Então eu era um técnico... Uma pasta que não tinha muitas questões populares. Uma pasta né? difícil, você pega a Secretaria de Finanças, é uma pasta que arrecada, cobra IPTU, cobra ISS, cobra a taxa, então isso é antipático, né? Diferentemente de você pegar, por exemplo, uma área da educação, uma área de obras, que você inaugura coisas. Então a Secretaria de Finanças não forma relacionamento. Não cobra, não forma. Então isso é uma pasta dura. Então de um lado você tributa, e de outro você mexe com o dinheiro. Então você às vezes tem que contingenciar um orçamento. Contraria contraria outro. E se der tudo certo, vai para o prefeito. Se der tudo certo, mérito é dos outros. Secretário de Educação, de Obras, de Saúde, de Educação, etc. Né? Então é uma secretaria meio, muito pesada, muito dura, mas apesar disso tudo, a gente conseguiu fazer um relacionamento e as pessoas viram que a gente tinha condição de fazer um trabalho além da área técnica. Então a gente ganhou musculatura política, eu me relacionei com muitas pessoas. E eu sempre tive vontade de fazer política, porque eu sempre entendi que a política é um instrumento da transformação da nossa sociedade. E se não for através da política, nós não temos um outro instrumento para fazer essas coisas que nós pretendemos fazer com o Mato Grosso do Sul. Então, nós corremos muito esse estado. Eu estive presencialmente em 61 cidades. Eu andei mais de 40 mil quilômetros no Mato Grosso do Sul de carro. Eu comecei assim, primeiro nos finais de semana, no ano passado,
e eu ia lá, tem um cara lá em Mundo Novo que quer te apoiar. Então eu ia lá conhecer, não sabia quem era, pegava o carro, descia 500 quilômetros, ia para lá, ia fazendo base, e muitas vezes com um time não político, porque o time político, digamos assim, com os vereadores, aqueles que são profissionais da política, já estavam com outros deputados, com outras candidaturas. Então eu formei um time não político, que foi a minha vantagem também em certo aspecto. Então isso permitiu que nós pudéssemos fazer uma campanha leve, foi uma campanha bastante propositiva. Eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares que eu não conhecia no Mato Grosso do Sul, vi outras realidades, e eu achei que foi uma grande experiência. E eu quero valorizar cada um dos 15.994 votos que eu recebi, que me deixaram muito orgulhoso. Quando alguém na família teve uma trajetória tão gigante como aconteceu com o seu avô, fica-se uma expectativa para quem vem depois, né? Às vezes eu não sei se, eu queria até perguntar se isso passa pela tua cabeça, essa pressão, né? Ou se em momentos como uma vitória eleitoral como essa, né, ganhar para deputado estadual não é qualquer um, né? É um sonho de muita gente, tem gente que tenta há vários anos e não consegue. É a hora que cai a ficha, né, de falar, puxa vida, né, olha só que bacana, o raio vai cair várias vezes no mesmo lugar, né, e a trajetória continua. Claro que cada um vive o seu tempo, né? São situações diferentes, mas a chance de poder ajudar o estado que você vive, né, e um estado que tem tanto carinho pelo sobrenome petrociano, é bacana, é um legado, é um privilégio, é uma missão, né? É um privilégio, é uma missão. Se comparar, é difícil algum político, né, dessa geração conseguir estar à altura do Pedro Pedrocian, que eu acho que esse foi, lógico, eu sou suspeito para falar isso, porque tenho uma grande admiração, carrego o nome dele, mas eu acho que ele foi o grande político desse estado, porque ele não foi só um político, ele agiu como um estadista, ele pensou o Mato Grosso do Sul, pensou o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul e projetou para várias décadas ali adiante, viu um estado sendo criado, sendo desenvolvido, que nascendo. Falta hoje, né? Que falta essa visão. Né? Mas você sabe que o governador Eduardo Riedel, no discurso da diplomação, citou uma frase do meu avô, dizendo que ele falava assim, olha, para muitos os meus projetos eram utopias. Para mim, eram projetos reais, que eu queria fazer e queria levar adiante. Então, ele se espelhou nessa fala do meu avô para dizer que ele quer fazer um governo de grandes realizações. E eu quero participar desse sonho de Mato Grosso do Sul. Eu quero poder fazer desse mandato um instrumento do desenvolvimento, da emancipação do Mato Grosso do Sul. Você veja as dificuldades que nós temos. Você tem um estado, de um lado, que é muito próspero, que está crescendo, que tem um ritmo de crescimento muitas vezes até chinês, por conta do agronegócio, de uma agroindústria que está desenvolvendo, que está florescendo, com a celulose, com o papel, com todas um ramo de economia entrando, mas de outro lado você convive com favelas em Campo Grande. Você convive com uma aguadinha, você convive com água funda, com Só por Deus, com a Cidade de Deus, com Teruel, com Mandela, com inúmeros outros, né? Eu tive várias vezes lá no Mandela, no aterro do Noroeste. Então, tudo isso está acontecendo. Então, nós temos um estado que ele é, de um lado, pujante, e de outro lado, ele ainda é profundamente desigual. Nós precisamos de políticas públicas para isso. E, em primeiro lugar, colocar esse estado para crescer, colocar esse estado para prosperar. Eu quero fazer um mandato que tenha no desenvolvimento econômico uma das principais bandeiras. Eu, inclusive, nesse período aí entre a eleição e a gente assumir o mandato, dia 1º de fevereiro, eu tenho buscado a interlocução com alguns segmentos do empresariado para que a gente pudesse montar um conjunto de propostas de natureza fiscal, de natureza que possa impulsionar o investimento para fazer com que a gente democratize as oportunidades do Mato Grosso do Sul. A tua carreira na vida pública ela não começa na Prefeitura de Campo Grande. Não. Você participa da Seprotur um tempo Sim. antes, que também é uma pasta importantíssima para pensar o Mato Grosso do Sul, e numa época que você teve muito próximo de ti a Tereza Cristina, que é outra gigante aqui do estado, hoje senadora. Né? Ela foi uma grande professora, né? Eu convivi com ela naquele ano de 2014, de maneira mais próxima. Ela me colocou como secretário adjunto da Seprotur e eu, além de secretário adjunto,
A Sepultura era uma secretaria muito grande, ela compreendia Como o desenvolvimento econômico, Semadesc, como é que ficou? Semadesc, o novo nome. Era Semagro, agora é Semadesc. Então era assim, desenvolvimento econômico, então tem indústria, comércio, serviço, pesca, turismo, tecnologia, tinha inúmeras coisas que estavam ali colocadas lá dentro daquela pasta. Então eu cheguei no estado, em 2013, começo de 2013, lá em 2014 já tive essa oportunidade. Então para mim foi uma grande oportunidade de vir aqui, de aprender. Eu falo que eu cheguei no estado porque eu fui para fora, né? Fui para São Paulo, tive uma carreira lá e voltei para cá. Então foi uma grande oportunidade de conhecer o Mato Grosso do Sul, junto com a Tereza Cristina, que era uma grande técnica, era a primeira vez que ela estava saindo candidata a deputada federal, no começo da carreira dela. Eu a ajudei também nesse projeto político naquela ocasião, e depois ela construiu essa carreira aí como senadora. Mas foi um grande aprendizado. O tempo, né, mostrou no Mato Grosso do Sul o nascimento de grandes nomes, como foi o nome do Petrocian, a partir de uma valorização do cenário regional. De lá para cá você tem uma globalização, uma coisa, fenômenos de comunicação e tudo mais, que até, de certa forma, espremem um cenário regional em favorecimento do internacional, do nacional. Na política, isso ficou muito visto em 2022 com a questão do direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, tudo era muito nacional na política, e falar dos problemas regionais, de perspectivas regionais, era uma coisa que ficava meio difícil até, né? Como que você vê, talvez, a possibilidade de, nos próximos anos, tudo meio que voltar ao normal, para a gente poder começar a trabalhar a nossa realidade aqui, porque cada cantinho do Brasil tem a sua peculiaridade, né? Não dá para a gente ficar tratando tudo dessa maneira superficial, né, como acabou sendo a política, e muito assim, esquecendo de detalhes que envolvem as nossas vocações e os nossos problemas, né? Como você falou da área social, o Estado mesmo em si, ele é do tamanho da Alemanha, né? Como economista, você pode até falar melhor, até falar de desenvolvimento para ele, para cada área do Mato Grosso do Sul, você tem um jeito para atingir isso. É verdade. Perfeita a sua análise, porque eu acho que nós tivemos uma campanha de 2022 extremamente superficial no que diz respeito ao debate dos problemas do Mato Grosso do Sul, porque na verdade houve uma nacionalização dos temas. Então o eleitor pensava em Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. E na realidade os temas locais foram todos esquecidos. Então, por exemplo, vamos discutir Santa Casa? Pô, Santa Casa lá com $500 bilhão de dívida na iminência de quebrar. Nós discutimos Santa Casa? Ninguém discutiu Santa Casa. Vamos falar do Hospital do Câncer, que está com dificuldade, com a maternidade Cândido Mariano? Vamos falar do desenvolvimento de uma cidade como Ladário, que precisa de um novo impulso? Vamos falar sobre a questão da assistência social? Então, eu acho que todos esses temas não foram debatidos em profundidade. Eu tentei fazer isso na campanha, mas eu confesso que toda vez que a gente tocava nos assuntos, as pessoas queriam saber, você é Lula ou você é Bolsonaro? Né? Então, na realidade, ser direita ou esquerda. Então, na realidade, todo um centro, uma visão que tivesse mais equilíbrio dentro desse debate, eu rejeito os extremos, na minha natureza. Eu vejo que nós temos um caminho pelo centro, eu estou no centro na direita, mas eu penso que o equilíbrio é muito mais importante e a gente precisa fazer um debate mais maduro sobre... Mas como alguém que, além de economista, já botou a mão na massa, né? A reversão que você conseguiu com a tua equipe, com todo mundo na prefeitura de Campo Grande, é um case. Né? É um case. Muita gente. E, assim, a própria imprensa, eu coloco também do outro lado o papel do jornalismo, às vezes teoriza e cria utopias em cima de coisas que, na realidade, é outra história. Né? Por exemplo, assim, quando você fala assim, o centro, quer dizer, tomar partido das coisas, resolver, guardar o dinheiro para resolver tudo, muitas vezes não tem ideologia no que tem que ser feito. Né? É verdade. Simplesmente cumprir e fazer a tarefa e não deixar para ontem. Mas é muito curioso, porque às vezes uma parte da sociedade não vê isso, porque você precisa fazer um esforço muito grande de rede social. Hoje o leitor de jornal é cada vez mais escasso. As pessoas... Está tudo na rede social. Está na rede social. E até mesmo quem é leitor, muitos leem matéria no título. Você sabe disso. O cara chega lá, recebeu uma matéria do WhatsApp, primeiro que ele não acessa o portal, né? Ele não assina o jornal, ele não vê o jornal como um todo, ele vê uma matéria que ele recebeu pelo WhatsApp.
né? Então ele já vê de maneira aquilo que foi selecionado para ele. Alguém o selecionou, né? As pessoas às vezes não leem a matéria, leem apenas o título. Então eu acho que houve um empobrecimento do debate, sabe? Então muitas coisas que a gente às vezes fazia dentro da prefeitura, todo esse esforço às vezes não chegava lá na ponta. Então qual que foi o desafio da comunicação? Foi contar um pouco essa história. Olha, nós fizemos isso. O eleitor precisa saber que tinha gente lá séria trabalhando. Então, nós buscamos fazer toda essa interlocução. Você acha que, no caso, o ideal, é o que se sinaliza para os próximos anos, é meio que cada um ter a sua plataforma e trabalhar bem ela? Porque se depender dos meios de massa, dos meios tradicionais, acaba acontecendo mesmo isso, né? Eles mesmos estão em franca decadência. As TVs abertas, eles não sabem como se viabilizam. Os grandes jornais da circulação, se atingir aí 2.000 pessoas numa cidade que tem quase 1 milhão, é muito. Né? E a gente não sabe se essa distribuição é qualificada, às vezes. Né? É verdade. E as rádios, assim, sabe que atinge, mas não sabe como atinge. Né? Exatamente. Tem os boletins, né, tal. E você tem de outro lado, você vê a revolução da comunicação, né? Você tem alguns youtubers que têm dezenas de milhões de seguidores. É mais do que um veículo de TV aberta. Sim. Não é isso? Então, eu acho que a comunicação modificou muito e está ensinando quem está fazendo na política para investir mais nessa área. Então, eu fiz um esforço muito maior de rede social para conversar, para chegar até o meu eleitor lá na ponta, para que ele soubesse que tinha gente pensando nesse estado, que tinha gente que tinha serviço prestado por Campo Grande, que tinha o que contribuir, que tinha consistência, que tinha projeto, que tinha estudado e se preparado para fazer aquilo. E então foi um grande desafio. Então essa campanha de 2022 foi muito atípica, foi difícil para esses candidatos que não estavam na polarização da esquerda e da direita conseguir uma expressão tão grande quanto esses que estavam em nichos, né? Mas, eu não tenho o que reclamar, né? Nós conseguimos o suficiente para se eleger e eu estou muito feliz com isso. Quais são os seus sonhos? Você pode dizer, claro que viver esse mandato já vai ser algo legal, uma trajetória, mas você é novo, né? Já vai acumulando experiências muito importantes para uma trajetória política, para um estado que precisa de grandes líderes, né? Quando você fala de pensar o Mato Grosso do Sul de uma forma visionária, é preciso que mais gente dê sequência a isso. Se o Riedel fizer esse trabalho maravilhoso agora que deve fazer, pelo menos foi o cara mais programático na campanha, né? No segundo turno mostrou muito bem isso, acho que fica mais fácil, né? Porque tem os debates e tal, mas a gente precisa, né? Porque já é um estado que nasce depois, né? Ele está do lado de São Paulo, que é um gigante, verdade. O estado mais rico do Brasil, e está na fronteira, arcando com despesas de um estado de fronteira. A vida do Mato Grosso do Sul não é tão fácil, nem tão simples, né? Para construir um futuro. Você falou em sonho. Eu tenho um sonho daquilo que eu recebi como oportunidade na minha vida, que foi ter acesso a um diploma universitário, que foi o grande instrumento da minha vida para que eu pudesse galgar todas as posições que eu alcancei até chegar até aqui, que esse diploma universitário pudesse chegar para todos os sul-matogrossenses que quisessem entrar dentro da universidade. Que a gente tivesse uma universidade pública, de qualidade, para todos, para que o Mato Grosso do Sul pudesse andar de cabeça erguida, para que esse estado possa democratizar as oportunidades. Eu acredito muito no protagonismo da universidade, eu queria que isso fosse um sonho real para as pessoas. E algumas coisas que me incomodam, que principalmente na campanha, que eu tive a oportunidade muito de ver, quando a gente vai saindo da nossa realidade, eu acho que a questão da habitação é um negócio que a gente precisa resolver nesse estado. Não é possível que nós tenhamos um estado tão próspero com a convivência de favelas. Nós precisamos resolver isso de uma vez por todas. Eu quero na Assembleia Legislativa usar o governo do estado como uma ferramenta para ajudar esses municípios, principalmente Campo Grande, que tem mais favelas, mas no interior também nós temos muito problema de habitação muito abaixo do que seria o razoável, habitação subnormal, o surgimento de cortiços, etc. e tal. Então, tudo isso eu gostaria de fazer desse mandato um instrumento de emancipação. Eu vou perguntar para o economista Pedro Pedrocia Neto, muito se fala, muita gente até que veio aqui falou da rota bioceânica ser meio que um marco para a história de Mato Grosso do Sul, ser meio que
vamos botar ali um trampolim para o futuro, para o desenvolvimento. Qual é a tua opinião e quanto que está perto ou longe essa grande transformação que nossa região deve passar nos próximos anos? Olha, importante projeto, mas eu quero dizer o seguinte, Rota Bioceânica é uma das oportunidades que o Mato Grosso do Sul tem, não é a maior oportunidade. Não é um milagre. Não é um milagre, tá? Então, muita gente tem tratado desse assunto como se a Rota Bioceânica fosse uma bala de prata para resolver todos os problemas do nosso estado. Chegaram a comparar aqui até a Canal do Panamá, para você ter uma ideia. Não, eu não vejo com essa envergadura. Eu vejo que é um projeto muito significativo, mas eu talvez não tenha esse condão. Uma preocupação que eu tenho que é o seguinte, os caminhões, quando você interligar, você vai ter um acesso ao Pacífico, certo? Mas nós temos uma dificuldade que os caminhões não conseguem levar grãos subindo a Cordilheira dos Andes. Então, assim, isso é uma dificuldade que você teria para exportar soja, milho, etc. E tal. Então, muito importante que é muito importante para nós, que é o nosso produto. Então, os caminhões, ao que me informaram, não conseguem subir a cordilheira. Então, seria mais uma rota que viria de importação e exportação de produtos manufaturados, eventualmente, tá? Mas o granel talvez não acessaria. Então, por isso que eu digo assim, é importante, mas não é uma bala de prata que não vai resolver todos os nossos problemas. É um projeto que está sendo estruturado, está dependendo dessa construção dessa ponte lá em Porto Murtinho, que já está avançado, e tem mais ainda uma parte a ser construída no Paraguai, tá? De pavimentação. E eu acho assim, Mato Grosso do Sul, na questão logística, já que nós estamos tocando no assunto, tem algumas outras coisas que a gente tinha que retomar com mais ímpeto e eu quero me dedicar a isso. Você pega, por exemplo, essa ferrovia que nós temos que liga Corumbá, passa por Campo Grande, Três Lagoas e vai para São Paulo em direção ao Porto de Santos. Ora, essa ferrovia é de 1914 e nós estamos no ano de 2022 e ela está praticamente desativada. Então nós demos conta, depois de mais de 100 anos de criação, de desativar uma ferrovia. Como é que o minério de ferro que é produzido e extraído em Urucum vai chegar até a China, que é o destinatário final, se nós não temos uma ferrovia? E aí o que está sendo transportado? Você pega na BR-262, ela está sendo invadida por tremiões, por caminhões extremamente pesados. Era uma BR que era relativamente tranquila quando você ia de Campo Grande para Corumbá, e hoje você não aguenta de passar de tantos caminhões. E o asfalto? O asfalto deteriorando, matando pessoas, matando animais silvestres, tornando o nosso produto extremamente caro por conta da logística, porque dentro de um caminhão daquele, cerca de 30% a 40% é impureza do minério de ferro. Tá? Então nós estamos transportando sujeira, né? Na verdade, porque nós nem beneficiamos desse minério de ferro. Então o que eu acho? Eu acho que o Mato Grosso do Sul precisa resolver o problema da ferrovia. Nós precisamos ter uma posição mais firme e, além disso tudo, permitir que haja um investimento na mineração não só a mineração, mas o beneficiamento do minério de ferro. Você tem a pelotização, você tem o ferro gusa, você tem uma série de produtos derivados que nós podemos agregar valor aqui e não exportar para a China para depois comprar o produto industrializado da siderurgia. Então tudo isso é possível, é uma vertente que está aqui no Mato Grosso do Sul, já foi feita no passado e hoje está esquecida. Então, todas essas coisas são questões que me preocupam muito. Eu acho que o Mato Grosso do Sul precisa diversificar a sua pauta econômica. Nós precisamos levar a oportunidade de desenvolvimento para alguns municípios que estão com muita dificuldade. Existem municípios que estão muito bem. Você pega, por exemplo, Chapadão do Sul. Chapadão do Sul está num nível que está crescimento, está virando o primeiro mundo. Você tem cidades que vão muito bem, como Naviraí. Você tem cidades que estão com a introdução da lavoura, da integração da lavoura, pecuária, da floresta, de toda essa mecanização do campo. Isso tudo gerou uma série de prosperidade para alguns lugares. Tem outros lugares que deram certo por conta da celulose, por exemplo, Três Lagoas, por exemplo, Ribas agora com isso aqui, com esse novo investimento. Você tem, por exemplo, Água Clara,
Inocência, que vai receber um investimento bilionário agora também. Então, que eram municípios que também estavam com dificuldade, mas agora tem com esse maciço florestal a oportunidade de se industrializar. Mas tem municípios que ainda precisam encontrar a sua vocação. Toda essa região do Pantanal ainda está carecendo. Por exemplo, Miranda, que é o berço do meu avô, por exemplo, é uma cidade que tem um desemprego muito grande. É uma cidade que exporta os seus jovens para a capital, ou para Corumbá, ou para Aquidauana. A própria Aquidauana mesmo precisa de ajuda. Anastácio, eu mencionei Ladário, que ali ao lado de Corumbá também. Então, tudo isso a gente precisa olhar para alguns municípios com políticas econômicas específicas para eles. Então, acho que é o papel do deputado estadual conseguir vocalizar esses anseios de desenvolvimento de cada um dos 79 municípios do nosso estado. Uma última dúvida, até uma dúvida ignorante, mas acho que você pode ajudar, pode ser minha e de muita gente. Estados vizinhos têm muitos municípios. Sim. Mato Grosso do Sul só tem 79. Minas tem 800 e tantos. 800 e tantos. Tem gente que acha que é ruim o nascimento de mais municípios, que aumenta o gasto público, mas, por outro lado, prioriza aquela região a pensar nela mesma. Sim. Né? Campo Grande, por exemplo, tem áreas, você esteve aí na prefeitura há um tempo, dá para ver que tem áreas em Campo Grande que elas ficam sofrendo para buscar desenvolvimento, dinheiro, porque a arrecadação é uma só, mas depois, na hora que vai dividir o bolo, para ela precisaria de um choque de investimento, até uma emancipação. Né? A região do Lajeado meio que mostra isso. Ali a área do Antônio, né, tudo mais. E no interior do Mato Grosso do Sul, há gente que pensa em, olha, tinha que ter mais municípios para poder algumas regiões desenvolver, é muito espaçado a distância entre um lugar e outro, né, tudo mais. Como que você vê essa questão? Ou se não, é mais a questão de desenvolver o que já tem mesmo e fazer bem feito, né, porque eu acho que talvez com a criação de novos municípios atrai gente também de outras regiões do Brasil. Né? A questão toda é a seguinte, imediatamente nós não podemos, porque tem uma emenda à Constituição que foi aprovada proibindo a criação de municípios, salvo engano, até o final desse ano. Então, desse ano de 2023, né, que se inicia agora. Então, acho que é uma impossibilidade legal você fazer isso. Só se modificar a Constituição, mas não existe essa motivação no Brasil, então acho que vai estar barrado até o final de 2023. Mas existem sim algumas cidades que já são quase cidades que aspiram ser municípios, e acho que é um processo natural. Não tem como você impedir que uma determinada comunidade possa ter uma identidade política própria. É natural que ela vai acontecer isso. Então você pega, por exemplo, a Anhanduí. A Anhanduí tem um sonho de um dia se emancipar de Campo Grande. Quando você olha, hoje é um distrito de Campo Grande, certo? Ele ainda tem dificuldade, ainda tem uma série de coisas que precisa ser melhorada para que aquela cidade, a gente já chama de cidade, né? Que aquela localidade possa se tornar um município politicamente autônomo. Mas no longo prazo, eu entendo que isso é um processo natural. Você pega, por exemplo, o caso da Nova Itamaraty. Ali tem quase 3 mil e tantas pessoas. Então, vai crescendo, acho que até mais, viu? Depois tem que pegar o número correto. Mas algumas localidades, Casa Verde também quer ser. Então, tudo isso vai crescendo. Eu acho que em um determinado momento vai ganhar maturidade e vão se tornar novos municípios no Mato Grosso do Sul. Agora, nós temos que fazer uma discussão se convém em alguma localidade fazer isso agora ou fazer mais lá no futuro. Porque quando você vai montar uma cidade, você tem que montar estrutura de prefeito, vice-prefeito, secretário, vereador, tem uma série de outras coisas que você vai acabar onerando aquela localidade. Por outro lado, tem um novo ímpeto. Ora, criou-se uma nova cidade, vai trazer gente. E o Mato Grosso do Sul tem 35,7 milhões de hectares. Então, é um estado muito grande, como você mencionou, do tamanho da Alemanha, e só tem 79 cidades e menos de 3 milhões de habitantes. Nós temos verdadeiros vazios geográficos que nós precisamos povoar. Vou te dar um exemplo, assim, você pega, tá dirigindo, indo ali de Jardim para Porto Murtinho. Olha, chão, hein? 200 quilômetros e você não encontra um posto de gasolina. Se você está indo ali naquela região ali para direção a Inocência, pessoal lá indo para Bataguaçu,
tem, assim, às vezes centenas de quilômetros com praticamente nada, são vazios geográficos, de Água Clara até Três Lagoas também. Então, são vários lugares que você vê e fala assim, olha, o estado ainda precisa ser povoado, ele vai ser adensado no longo prazo. Mas eu acho que nós temos que fazer a discussão com maturidade, não podemos sair criando municípios com irresponsabilidade, porque isso vai ter um peso administrativo, um custo, mas eu não vejo como cercear esse direito que é legítimo de diversas localidades de se tornarem cidades. Meio que a gente voltar ao passado e trazer aquela vocação de desenvolvimento, da boa notícia correr pelo resto do Brasil, né? Falar, ali no Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso, tá bom para você levar a família, tá bom para crescer, tá bom para a coisa acontecer, né? É verdade. Que teve nos anos 80, né, anos 70, essa boa notícia correndo e dobrou a população de Campo Grande, né? Chegou a triplicar também, e para outras cidades também teve esse boom, né? Não é só a criação da cidade, é a criação de uma cidade com prosperidade econômica. É a prosperidade econômica que vai trazer as pessoas. Então, na medida em que nós encontrarmos a nossa vocação, ajudarmos os municípios a encontrar a sua própria vocação, isso sim vai trazer gente. E nós também não queremos só trazer gente, nós queremos trazer gente com possibilidade de ajudar o Estado, né? Porque senão nós criamos um problema demográfico. Então, eu vejo assim que o Mato Grosso do Sul pode se desenvolver muito, é um estado muito promissor, é um estado jovem, nasceu em 1977, então tem tudo por se fazer aqui e eu quero ajudar o nosso estado. Obrigado, parabéns e toda a sorte do mundo aí nesse ciclo e que dê tudo certo para o nosso Mato Grosso do Sul, para o seu mandato também lá no Sul. Obrigado. Acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br, lá no YouTube tem as entrevistas completas, os cortes e também tem muita coisa nas redes sociais, no Facebook e no Instagram do jornal. Até a próxima.